Um homem que estava no meio da multidão durante o vandalismo no STF se apresentou à Polícia Federal e entregou um exemplar da Constituição que tinha sido roubada. A editora Gabriela Prado, da CNN Brasil, teve acesso ao depoimento de Marcelo Fernandes Lima, morador de São Lourenço, em Minas Gerais. Esse e outros depoimentos ajudam as investigações a entender como foi e quem financiou os ataques. O homem que levou a réplica da Constituição do STF durante a invasão disse que as portas de trás da Suprema Corte estavam abertas quando chegaram e que entrou no prédio sem ver uma porta sequer quebrada ou arrombada. Ele disse que pessoas exaltadas incitaram a invasão dos prédios públicos e ainda, quando entrou no STF, viu que pessoas estavam com o livro e gritavam: "Vamos rasgar". Ele afirmou que tomou o livro para proteger. Imagens mostram que ele segurou o livro e mostrou a outros manifestantes. À CNN, ele confirmou que fez isso para recuperar o livro. Depois do depoimento, Marcelo foi liberado. Hoje, o ministro da Justiça, Flávio Dino, entregou a cópia roubada à presidente do STF, Rosa Weber. Vamos ao debate? Renato, você que estava no começo aqui do Arena, que começou como um formato dentro do Prime, ganhou vida própria. Seja bem-vindo mais uma vez, é um prazer revê-lo. Quero a sua avaliação de todo esse episódio, já que a gente não conversou desde aquele domingo 8/1 e esse desdobramento específico. Bom, prazer estar de novo aqui, Felipe, está dando show, parabéns, Sila, Raquel, prazerzaço estar com vocês. Bom, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que ter claro é que sabe aquele momento em que a gente está meio deprimido, Felipe? Que a gente está meio triste, com uma autoestima baixa, que fez alguma besteira e não sabe se foi tão inteligente? Quando a gente chegar a esse momento, quando a gente estiver se achando burro, lembra que alguém fez uma minuta de um golpe, deixou em casa e foi viajar. Só para a gente não esquecer assim, o que foi, o que aconteceu. Por que eu estou dizendo isso? Porque cada vez mais se junta provas sobre uma tentativa de um golpe. Um golpe que questiona o resultado das urnas, que questiona a vontade do povo. E que essa construção de narrativa, Felipe, hoje, é uma construção de narrativa de respeito à Constituição. Só que a própria Constituição garante que cabe ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal dizer o que está e o que não está na Constituição. Portanto, é falso um discurso dos ditos patriotas de que querem trabalhar na Constituição se a divisão do poder entre executivo, legislativo e judiciário, com atribuições muito específicas para cada caso, não são respeitados por essas pessoas. Muito obrigado, Renato. Sila, houve facilitação aos invasores no acesso ao STF? A gente está vendo ali uma passada de batata quente de uma mão para outra. O Lula falou ontem a respeito de conivência, de policiais, das próprias Forças Armadas. Internamente a gente já sabe que os generais reagiram mal, acharam que o Lula pode ter queimado pontes com algum tipo de generalização. O José Múcio estava ali tentando fazer essa interlocução do governo federal com os militares, agora parece que encontra mais dificuldades. A gente já viu o que aconteceu no governo do Distrito Federal, do Ibanez Rocha, que acabou afastado ali pelo Alexandre de Moraes. O secretário de Segurança Pública é o Anderson Torres, esse na casa de quem foi encontrada a minuta. Como é que você avalia as responsabilidades? Porque a gente viu uma facilidade muito grande para esses invasores. Acho que várias questões aí. Eu não consigo deixar de enxergar nessa manifestação, nesses ataques, uma inspiração no que aconteceu no 6 de janeiro, né? Porque, de 2021 nos Estados Unidos. De 2021 nos Estados Unidos, exatamente quando teve a invasão do Capitólio. Aquela invasão do Capitólio, ela foi para mudar o resultado da eleição, ou seja, eles queriam entrar lá para que o Biden, o presidente Biden eleito, não fosse confirmado pelo Congresso. Então, tinha um objetivo. A nossa manifestação daqui, que foi feita num domingo, logo depois de um 6 de janeiro, que eu enxergo que tem muito a ver, porque eu vejo isso como enfim, algo organizado, de fato, entre esses líderes populistas de direita, entre Capitólio e Brasil. Eles entraram ali num domingo, quando não tinha ninguém trabalhando. Então, de um lado, graças
graças a Deus foi desse jeito, em que não teve óbito, como aconteceu nos Estados Unidos. Por outro lado, nos Estados Unidos a gente viu a polícia reagindo e por isso é que tiveram óbitos. Aqui a gente não teve isso. Então me parece, né, as investigações dirão, mas me parece claro de que eles tiveram a entrada facilitada ali, né? Raquel, bem-vinda ao Arena, prazer revê-la. Seja muito bem-vinda aqui à CNN Brasil. Como é que você avaliou todo esse episódio? E, é claro, tem uma disputa nesse momento sobre as responsabilidades, já que a omissão foi geral. A gente já viu medidas gravosas determinadas contra a turma ali do governo do Distrito Federal. No entanto, várias reportagens também mostraram que o Gabinete de Segurança Institucional do governo Lula, o GSI, já sabia, já tinha sido informado da hipótese de violência, mas talvez até esse atrito com militares, essas desconfianças recíprocas tenham atrapalhado algum tipo de prevenção. Boa noite. Boa noite, Felipe. Um prazer estar aqui na CNN, ao lado da Sila, do Hélio. Primeiramente, eu vi os atos com embasbacada, né? A gente suspeitava que pudesse acontecer algo, mas o que me deixou mais surpresa foi a reação ou a não reação dos órgãos de repressão. A gente viu que em várias das imagens que vieram a público, né, imagens feitas pelos próprios manifestantes, pelos próprios terroristas, ou melhor dizendo, davam conta de que a polícia foi, no mínimo, conivente, no mínimo omissa. Em algumas oportunidades, a gente vê até policiais do Distrito Federal tirando fotos ali com os manifestantes, sendo louvado ali pelos manifestantes. E até, como disse o presidente Lula, ele acredita que as portas dos palácios foram abertas para esses invasores, né, para esses depredadores, para esses terroristas, né? Eu acho que a responsabilização ela tem que ser feita tanto no âmbito civil quanto militar. Se houve realmente omissão, houve omissão da parte da Polícia Militar, houve omissão da parte dos civis que permitiram que isso tudo acontecesse, e não há que haver condescendência, né? Há que haver punições e punições exemplares. O que eu falo como punição exemplar é tão somente a aplicação da lei, a aplicação das punições previstas em lei, que seja a punição mais severa prevista em lei, tanto no caso dos civis quanto no caso dos militares. Não há que haver condescendência com ninguém, não há que haver anistia para esse tipo de atitude para golpista nem para golpe. Obrigado, Raquel. Hélio Beltrão está com a gente virtualmente hoje. Hélio, o que você destaca nisso tudo? Teve até um livro ali da Constituição que parece ter sido o livro mais desrespeitado nesse dia. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Raquel, Sila, Renato. Felipe, realmente é simbólico, né? Foi roubada a Constituição, uma cópia da Constituição, levada para outro estado. E tenho a impressão de que a pessoa, já assustada com o que podia acontecer, está vendo tudo que está acontecendo, todas as corretas prisões e detenções que estão ocorrendo, resolveu devolver e contar uma história que não dá para saber em que medida ela é verdadeira, em que parte é verdadeira, que parte é um pouco já de defesa da pessoa. É muito triste que isso tenha ocorrido. Eu concordo com o que foi falado. Houve sim uma negligência na segurança pública, houve sim uma espécie de virar a cabeça enquanto as pessoas estavam já começando a invadir, etc. O que não tira, obviamente, a culpa de quem invadiu e principalmente de quem depredou. E isso tudo está sendo investigado e tem que ser investigado, né? A gente está vendo que tem muita coisa estranha, muita bateção de cabeça. E a gente viu agora a questão do Anderson Torres, que claramente estava com uma carta ali, um decreto, né, uma minuta de um decreto complicadíssimo, né, que tem indícios de que ele estava com alguma intenção, não sabemos ainda a extensão disso, ele está chegando, não sei quando, aí até segunda-feira, para responder à ordem de prisão dele, esclarecer, mas a coisa não está bonita. Então, tudo isso tem que ser esclarecido, Felipe. Como a Raquel mencionou, eu acho que as pessoas que fizeram isso precisam ser punidas, cada uma na sua proporcionalidade, né? Teve gente que fez coisa pior do que outras, teve gente que invadiu
invadiu a Praça dos Três Poderes, depois, passando aí, a gente está vendo as imagens, passando pela segurança, teve gente que invadiu os palácios, teve gente que depredou, né? Então, teve gente que, sem dúvida, financiou com intenção de causar baderna, não sabemos ainda quem e como, né? E todas as pessoas precisam ser punidas, sim, porque a gente não pode aceitar esse tipo de situação para o futuro. É um exemplo para o futuro que essas pessoas sejam punidas. Obrigado, Hélio. É curioso esse depoimento, hein, Renato, do homem que levou a réplica da Constituição. Eu estou relendo aqui, porque ele afirmou que tomou o livro para proteger. É tudo assim um tanto tragicômico, né? Ele levou o livro e entregou nesse depoimento policial. E ele falou que fez o Rei Leão, né? Igual o Rei Leão, ele fala que ele levantou igual o Rei Leão. Eu acho que nós temos que ter uma preocupação na hora de entender o tipo de cabeça desses manifestantes. Essas pessoas genuinamente acreditam que fizeram certo. Essas pessoas genuinamente acreditam, Felipe, de que estão defendendo a Constituição, que as eleições foram fraudadas, que as urnas eletrônicas são questionáveis. Então, só não é mais tragicômico o que esse sujeito acabou de falar, é porque, bem provavelmente, ele acredita que está falando a verdade. Na visão dele, ele acredita nisso. Eu estou dizendo isso porque um dos maiores erros, na minha opinião, que tem sido feito nas análises sobre esse pensamento bolsonarista são dois. O primeiro é subestimar. A gente acha que nunca será dado o próximo passo, né? Que nunca se avançará sobre... E sempre avança. Que ficará só na ameaça, Que ficará só na ameaça, que é algo muito mais bravata. Desde antes da eleição do ex-presidente da República, boa parte das análises é isso. Alguém vai moderar o Bolsonaro, o Centrão vai moderar. E aquele círculo íntimo dele sempre fala, o jeitão dele. Total. E assim, é isso. Como é que a gente sabe se alguma coisa acontece ou não acontece? A prática é o critério da verdade. A gente olha o histórico presente dessas pessoas. E o histórico dessas pessoas diz esse tipo de atuação. Eu só estou contando isso por quê? Porque não existe uma redemocratização concreta no Brasil sem que exista uma grande campanha de combate à fake news, que acaba formando bolhas e seitas que simplesmente não acreditam mais no jornalismo profissional, que na prática não acreditam mais em nada que não seja a própria opinião. Essas pessoas, última frase, que já não tinham compromisso com a verdade factual, hoje não tem nem mais compromisso com a mentira, né? Porque eles se convocam falando que é para invadir, e depois falam, não, foram infiltrados da esquerda. Então é muito difícil estabelecer um diálogo com quem, além de não ter compromisso com a verdade, não tem nem compromisso com a própria mentira. E esse cidadão que disse estar lá protegendo a Constituição, né, o livro, né, a simbologia simbologia máxima da nossa Constituição, que é o próprio livro, na verdade não tem ideia do que seja a Constituição. Jamais leu aquele livro, jamais, não sabe o que é. Porque quando você duvida de que o Supremo Tribunal Federal é o intérprete final deste livro, dessa Constituição, você não sabe do que está falando. Quando você quer se colocar acima do próprio Supremo Tribunal Federal como intérprete da lei, você já se entregou como uma pessoa completamente ignorante que está vislumbrando muito além das quatro linhas. Só uma curiosidade, super importante você estar falando, e desculpa voltar com a palavra. A gente fez uma pesquisa no Instituto Locomotiva para entender a lógica de fake news e quanto que as pessoas tinham certeza ou não de alguns fatos. E elas tinham duas partes. Uma parte a gente pegava um nome de jornal fictício, né? Então, Notícias do Amanhã, tudo mais, e dava a mesma manchete, uma a favor do pensamento da pessoa, outra contrária, para entender se ele acreditava naquela frente de notícia ou não. Obviamente, as pessoas só acreditavam na notícia que interessava. A gente fez isso com grupos controles para entender essa diferença. A outra foi inventar artigos da Constituição. E as pessoas antes respondiam o quanto que ela está familiarizada com a própria Constituição. E não tem coerência nenhuma. Então as pessoas citam artigos sem saber efetivamente do que está falando, o que é uma prova estatística, digamos assim, do comentário da Raquel. Obrigado, Renato.